Boa, queridos e queridas, ouvintes da Palavra de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um de vocês. Meus queridos, já tem muito tempo aí que eu não tenho posto aí um vídeo. Nesta plena madrugada eu resolvi gravar esse vídeo, meus amados. Confesso que eu estou cansado, mas Deus, ele renova nossas forças. No livro de Marcos, capítulo 6, se você tiver a sua Bíblia aí, eu peço que vocês abram a sua Bíblia no livro de Marcos, no seu capítulo 6. Que eu estava meditando, achei muito interessante esta palavra. E eu tenho observado que esta palavra está se enquadrando no meio do povo de Deus. Não somente no meio do povo evangélico, mas também no meio do povo em geral, da humanidade. Essas palavras estão enquadradas, meus amados. Eu vou ler aqui um trecho e eu peço que vocês acompanhem em nome de Jesus. E chegando-se o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-se se admirava-se dizendo: de onde vêm essas coisas? Quem estava pregando na sinagoga no dia de sábado foi Jesus, meus amados. E que sabedoria é esta que foi dada? Como se faz tais maravilhas por sua mão? Observe, vamos parar aqui, meus queridos. Jesus, ele chega na sinagoga no dia de sábado e ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a curar alguns enfermos que se encontravam ali. Ele começa a libertar alguns demoniados que se encontravam ali. Mas de repente, algumas pessoas conhecidas, essas pessoas que falou, que sabedoria é esta? Que maravilha é esta que é feita pelas suas mãos? Que milagre é esse que é feito pelas suas mãos? Da onde vem tanta sabedoria? Essas pessoas que falaram isso foram pessoas conhecidas de Jesus. Pessoas que já conheciam Jesus. Observe que no versículo 3 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judá, de Simão? Não é este? Não estão aqui a sua mãe, a sua irmã? E escandalizava-se nele. Então, meus amados, Jesus, ele entra na sua terra, ele entra com um desejo, porque Jesus, quando ele vai em um lugar, ele vai com o desejo de fazer milagres, de mudar a vida. Quando Jesus ele entra em um lugar, ele vai com a intenção de mudar a vida daquele povo, com a intenção de fazer transformação. Aonde Jesus ele anda, aonde Jesus ele vai, milagres acontecem. Então Jesus ele vai na sua terra, ele começa a pregar. Eu creio que ele começa a pregar a salvação para o povo. Ele começa a manifestar milagres, prodígios e maravilhas. Mas o povo ele começa a se admirar pela sabedoria do mestre, começa a se admirar pelos prodígios e maravilhas que Jesus ele tinha manifestado naquele lugar. Mas, de repente, meus amados, as próprias pessoas que conheciam Jesus, que estavam se admirando pelas coisas que Jesus estava fazendo, foi os próprios que estavam se escandalizando. Foi os próprios que estavam, na mesma da hora, julgando Jesus. Não é diferente no meio de nós, no meio da humanidade, do povo. Tanto do povo de Deus, do povo da igreja que eu falo em geral, como também no meio de todos, em geral, meus amados. Muitas pessoas, ela escuta a palavra de Deus, ela ouve a palavra do Senhor, mas ela, por ver a aparência do profeta, por ver a aparência do homem de Deus, da mulher de Deus, olhando as falhas, os erros das pessoas, acaba se escandalizando. Meus queridos, deixa eu falar para vocês. A partir do momento que você deixar de olhar para a aparência do homem e da mulher de Deus e olhar para Jesus, você vai receber o milagre. Porque aqui no versículo 6, no versículo 5, diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos e pondo-lhe as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu a aldeia vizinha ensinando. Então, Jesus ele entra para fazer milagres maravilhosos, prodígios,
derramar as bênçãos sobre a vida daquele povo. Mas por causa que o povo ele olhou para a aparência de Jesus, olhando para como Jesus ele era, porque Jesus, quando ele veio à terra, ele não veio com a aparência de glória e de poder, mas veio simples, como a pomba. Jesus ele veio tão humilde, tão simples, que as pessoas não reconheceram ele como Deus. O povo daquela cidade, por ver Jesus crescendo ali, estando no meio daquele povo ali, sendo um carpinteiro, porque falou, não é este o carpinteiro? Não é este filho de Maria, de José? Jesus ele cresceu, o povo conhecia Jesus como carpinteiro. O povo conhecia Jesus como um marceneiro, como carpinteiro, como uma pessoa que construía móvel, construía cadeira, mesa. Ei, meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. A partir do momento que vocês deixarem de olhar a aparência física, olhar as características das pessoas e começar a olhar para Jesus, vocês vão ser transformados, você vai ser liberto. Para de olhar para o profeta e olha para Cristo. Para de olhar para o irmão, para de perseguir o irmão, para de ficar fofocando, para de ficar falando do irmão e começa a olhar para Cristo. Vai para a casa do Senhor, mas com a intenção de adorar o Senhor, com a intenção de fazer a obra de Deus, com a intenção de agradar o Deus Todo-Poderoso, meus amados. Vai com a intenção de agradar a Deus, não ao homem. Vai com a intenção de olhar para Deus. Quando você sai da sua casa, você fala, eu vou para a casa do Senhor, mas eu vou para olhar para Cristo, não para o homem. Porque quando você começa a olhar para o homem, você vai se escandalizar, você vai cair, você vai se enfraquecer. Oh, aleluia, meu Deus. Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus, meus irmãos, é uma coisa séria. A palavra de Deus não é brincadeira. Eu estou gravando este vídeo aqui, mas eu não estou brincando, meus amados. Eu podia estar agora na minha cama dormindo, mas neste momento eu estou renunciando ao meu sono para trazer uma palavra para cada um de vocês. Um meio de eu transmitir o evangelho. Enquanto eu não estou na rua, quando eu tenho uma oportunidade para sair, eu saio e vou pregar a palavra de Deus. Eu não só fico em casa não, eu saio. E saio para pregar a palavra de Deus. Mas enquanto eu estou em casa também, meus irmãos, eu não quero perder tempo nem na minha casa. Eu quero transmitir uma palavra para vocês. Vamos parar de olhar para o homem e vamos olhar para Cristo. Porque o nosso alvo é Ele. O nosso alvo, o alvo do crente, daqueles que servem ao Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro ele fala, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem o caminho da vida eterna. Então, meus queridos, para você ser abençoado, ser transformado, a partir de hoje, não olhe para o homem, mas olhe para Cristo. Pare de perder tempo olhando para o homem. Pare de perder tempo olhando para as pessoas. Comece a olhar para Cristo. Vocês olhando para o homem, vocês estão perdendo tempo. Pare de perder tempo, meus queridos e minhas queridas. Vamos olhar para Cristo. Vamos partir deste momento buscar o Senhor. A sua inspiração não é o homem. A sua inspiração é Cristo. É o Espírito Santo de Deus. Então seja imitador, não do homem, mas sim de Cristo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.